Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós retomamos hoje o nosso Catecismo de São Pio X, número 431, que vai tratar, a partir desse número, sobre, então, o sétimo mandamento. Não furtar. Vamos lá, passo por passo, para entendê-lo bem. O que nos proíbe o sétimo mandamento, não furtar? Proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo. Isso, então, é uma definição bem de quadro geral, porque agora nós vamos tratar de coisa por coisa. Mas, então, vamos lá. Tirar ou reter de forma injusta o que é do outro, as coisas alheias. E também causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo, que não seja aí por um furto, um roubo. Vamos ver o que é cada coisa, então. Primeiro, por que se proíbe, ou melhor, 432, né? O que quer dizer furtar? Furtar quer dizer tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono, quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado do que lhe pertence. Certo? Aqui não estamos falando de que o dono da coisa em questão precisa ser megamente virtuoso. Basta que aquilo seja dele e que ele tenha o direito de ter aquela coisa que lhe pertence, né? Então, se eu pego sem o devido consentimento, eu estou furtando. Por que se proíbe esse ato de furtar? Porque se peca contra a justiça e se faz injúria ao próximo, tirando e retendo contra o seu direito e contra a sua vontade aquilo que lhe pertence. Portanto, por isso que furtar é um pecado, porque ele peca contra a justiça, né? E lembre-se que a justiça é uma das características, uma das notas, uma das virtudes de Deus. E, portanto, assim, ofende diretamente a Deus quando a gente vai contra a justiça. Lembrando que justiça é que cada um tem aquilo que lhe é devido, certo? Justiça não é igualdade, tá? Justiça é que cada um tem aquilo que lhe é devido. Nós temos que entender bem esse conceito de justiça para a gente prosseguir. Uma coisa e que não é justa, nem sempre é justa, é o termo igualdade. Tá? Então, assim, querer que todos tenham exatamente a mesma coisa. Todos têm que ter o mesmo tipo de carro, o mesmo tipo de casa, isso se chama igualdade. Isso não é justiça. Tá? Por quê? Porque alguns precisam de mais, outros de menos. Justiça, o que é? Uma pessoa, por exemplo, que não está doente, não precisa de remédios. A pessoa que está doente precisa de remédios. Seria injusto que eu tenho um comprimido para dor de cabeça. Eu tenho uma pessoa com dor de cabeça e outra sem dor de cabeça. Ah, não, mas eu quero que seja igualdade. Então eu vou cortar no meio comprimido para cada um. Aquele que está com dor de cabeça não vai resolver, porque vai ser muito fraco. E aquele que estava sem dor de cabeça não vai mudar nada, porque não precisava daquilo. Agora, se eu for justo, eu vou pegar um comprimido que eu tenho e dar para quem está com dor de cabeça. Porque vai ajudar a curar aí a sua dor. E o outro que não tinha, não tem nenhum prejuízo com isso. Então, veja a diferença de igualdade e de justiça. O termo igualdade, ele não é necessariamente justo. Esse é, por exemplo, o grande erro que a ideologia comunista tenta implantar na nossa sociedade, né? De que todos têm que ter exatamente a mesma coisa, e é claro que se nivela aí por baixo, porque não dá para nivelar todo mundo por cima, porque não existe recursos para isso. A questão, falando aí questão material mesmo, né? Então, se todo mundo tem que ter o mesmo tanto, então todo mundo vai ter pouco ou nada, certo? E a justiça não, a justiça confere aquilo que é de direito de cada um. Então, se você trabalhou, se você se empenhou, você tem direito de ter aquilo. Agora, por exemplo, tem uma pessoa que está desnutrida, morrendo de fome na porta da sua casa e você tem comida sobrando na sua geladeira.
Foi você trabalhou com toda a dignidade, você comprou aquilo lá, tudo certinho, você não roubou, você não fez nada de errado. Mas a pessoa está morrendo de fome na porta da sua casa. É justo que você deixe a pessoa morrer de fome e você jogue as suas sobras no lixo e que você pegue aquilo e... Não, não é justo. Porque não é só uma questão de meritocracia, não é só uma questão de merecimento, que aí é o erro, por exemplo, da doutrina, da ideologia liberal, né? Liberalismo, onde cada um pode ter só aquilo que conquistou. Não necessariamente. Aí vocês vejam que comunismo e liberalismo são duas patas da mesma besta, como disse algum papa em alguma encíclica. Me desculpem a falta de referência, mas eu sei que isso está em algum documento da igreja, está colocado isso. Então, aquilo que é justo é que cada um tem aquilo que lhe é por direito. Então, se você, por mérito, então, trabalhou, conseguiu alguma coisa, tem aí um carro melhor do que o meu, mas assim, eu tenho um carro e também se não tivesse, conseguiria ir a pé onde eu preciso ir. Não é injusto que você tenha um carro melhor do que eu se o seu salário é maior do que o meu. Não há injustiça nisso, não precisa ter igualdade para ser justo, né? Eu tenho aí o carro que eu consigo me mover, e se talvez eu não tenha um carro, mas eu consigo sobreviver com isso também, não me falta nenhuma necessidade básica porque eu não tenho carro, não há injustiça nisso aí. Tá? Há desigualdade, mas como eu disse, a desigualdade não é necessariamente injusta. Certo? Muito bem. Feito esse esclarecimento, então, furtar é tirar injustamente alguma coisa de alguém. Certo? Tirar injustamente. Vamos ficar nesse exemplo do carro. Eu não tenho carro. Alguém tem 2 carros na garagem. Eu consigo sobreviver sem um carro. Eu não vou morrer se eu não tiver um carro. Bom, minha vida vai ser um pouco mais difícil, né? Eu vou ter que me locomover com mais demora, com mais dificuldade, ok? Vou ter que pedir carona quando tiver que ir para algum lugar, vou ter que comprar passagem de ônibus, tá? Mas não me impossibilita nada, não me tira dignidade, nem nada de alguma coisa assim, né? Então, mas eu vou lá então e pego, que a pessoa tem 2 carros na garagem, ela é uma pessoa só, eu vou lá e pego um carro dela para mim e pronto. Eu fui justo? Não, eu fui injusto. Porque não fui eu que conquistei aqueles carros, né? Foi aquela pessoa que com o seu trabalho conquistou. Se aquela pessoa, por bondade, por virtude, percebe assim, nossa, eu tenho 2 carros, o coitadinho não tem nenhum, vou dar um para ele. Tudo bem, ela pode dar. Agora, isso não é questão de justiça, isso é questão de bondade, isso é questão de virtude superiores, certo? Agora, a justiça não me permite que eu vá lá e pegue um carro já que eu não tenho nenhum, certo? Por quê? A menos que a pessoa, então, queira dar, né, ou você peça e ela lhe ceda. Agora, se é contra a vontade da pessoa, e isso se torna uma injustiça. E por isso é um furto, certo? Por isso que, então, se proíbe furtar, porque vai contra a justiça. Eu tiro do outro aquilo que é dele por direito. Tá? Que é dele por direito. Muito bem, então ali fala que nós não podemos furtar as coisas alheias, certo? 434 fala o que são essas coisas alheias? São todas as coisas que pertencem ao próximo, das quais tem a propriedade ou o uso, o qual o outro tem a propriedade ou está usando. Talvez não é sua propriedade, mas ele está usando naquele momento. Ou simplesmente as que ele tem em depósito. Muito bem. Isso são as coisas alheias. A gente entende esse conceito, não é muito difícil de entender. 435. De quantos modos se tiram injustamente as coisas alheias? De 2 modos, com o furto e com o roubo. Qual é a diferença de um para o outro? Comete-se o furto tirando ocultamente as coisas alheias, e o roubo tirando com violência ou manifestamente as coisas alheias. Então, é uma questão aí técnica, né? O furto é quando eu roubo sem a pessoa saber, e o roubo é quando eu pego e roubo a coisa, a pessoa vendo, né? E geralmente mediante o uso de violência, né? Quando um assaltante vem aí e pega o seu celular, tá na sua mão, ele pega o seu celular e corre, ele está roubando o seu celular. Agora, se você deixa o seu celular aí no banco do ladinho e alguém passa discretamente, passa a mão e vai embora, isso é um furto.
É uma questão técnica aí, mas ambas têm a mesma gravidade. É claro, exceto quando o roubo é seguido de violência, ou unido à violência, né? Que aí, claro, tem um agravamento maior, porque é mais um, né? São dois pecados, né? 438. Em que casos se podem tirar as coisas alheias sem cometer pecado? Quando que eu posso pegar as coisas alheias sem que seja pecado? Quando? Existe situação? Sim. Quando? Quando o dono não se opõe, então, quando eu peço, e o dono diz, não, pode pegar, então eu vou pegar uma coisa que não é minha, mas com autorização. Ou então, quando ele se opõe injustamente. Então, quando eu preciso pegar alguma coisa, peço ao dono, e ele diz que não, mas é um não injusto. Porque, lembram-se, justiça, cada um aquilo que lhe é devido. Por exemplo, vamos ver o exemplo que são Pio-décimos aqui no Catecismo. Como aconteceria se alguém estivesse em extrema necessidade, contanto que tirasse só o que lhe é estritamente necessário para suprir a necessidade urgente e extrema. Por exemplo, uma criança que está ali passando fome, ela não pode trabalhar, não tem condições de conseguir sustento por si próprio, não é porque ela está vadiando, não é porque nada disso, é porque é uma criança e não tem sustento, ela precisa do alimento, e eu só tenho aquela comida ali próxima, e eu peço a pessoa, me dá o teu sanduíche que eu dou para essa criança, e a pessoa diz que não, eu pego o sanduíche e dou para a criança de qualquer forma. Por quê? Porque a criança está morrendo. Se ela não comer aquele sanduíche naquele momento, ela vai morrer. Agora, já seria injusto se eu pegasse não só o sanduíche, mas também pegasse a carteira daquela pessoa, e pegasse o dinheiro daquela pessoa e dissesse agora também, porque você foi aí chato, eu vou pegar o seu dinheiro e vou dar para essa criança comprar comida para outros dias. Não, aí não. Por quê? Porque você está indo além da necessidade imediata da qual você está precisando, certo? Ou a mesma coisa, diga-se de algum remédio, coisa assim, né? Então, primeiro se pede, né? Primeiro se pede. Se não, realmente não pode, não tem condições, então se pega, mas só e estritamente aquilo que é necessário para suprir a necessidade que seja urgente e extrema. Urgente e extrema. Tem que ser agora, e se não for, se não conseguir essa coisa, vai ter alguma fatalidade ali. Então, assim, são casos muito raros, né? São casos muito raros onde isso aconteça, tá bom? Então, essa história aí de Robin Hood, de roubar dos ricos para dar para os pobres, isso não concorda com a doutrina católica. Porque, ok, se o pobre está passando fome, desesperado e precisa de comida agora, e não tem ninguém que dê, tudo bem, pegue e dê para o pobre, mesmo que a pessoa não tenha autorizado. Agora, fazer isso assim, sem critério, simplesmente, vou pegar porque se tem mais dinheiro e dá para o que tem menos. Não, isso você está roubando uma coisa que é dinheiro da pessoa. Então, você vai lá e pede para ela, explica a situação, e ela vai, então, com generosidade, lhe conceder. Se ela não for generosa e a outra que está presa não está com urgência e extrema necessidade, você vai pedir para outro ou vai achar outro caminho, até que consiga. Mas, pegar o que é do outro, sem o seu consentimento e de forma injusta, é furto ou roubo, né? Dependendo daquela classificação que fizemos antes. 439. É só com o furto e com o roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Não. Também se prejudica com a fraude, com a usura e com qualquer outra injustiça contra os seus bens. O que é uma fraude? Comete-se fraude enganando o próximo no comércio com pesos, medidas ou moedas falsas, ou com gêneros deteriorados, falsificando escrituras e documentos, em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou em qualquer outro contrato, e ainda quando não se quer dar o preço justo ou o preço combinado. Então, quando eu fraudo alguma coisa, eu também estou indo contra o sétimo mandamento, não furtar. Por quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa injusta ali. É o comerciante que coloca ali assim, né? Eu vou vender ali, sei lá, cebolas. Aí coloca cebolas, calculo na balança ali, mas coloco uma pedrinha do lado para dar mais peso e vendo a cebola com um peso maior do que realmente tem. Eu estou fazendo a pessoa pagar uma coisa que ela não está levando. Então, eu estou roubando aquele dinheiro dela. Estou furtando aquele dinheiro dela.
Então é uma fraude. Ou então eu vou pagar o comerciante e pago com uma nota que eu sei que é falsa. Eu estou não dando dinheiro a ele, então eu estou levando aquele produto, por mais que eu esteja enganando ele, eu estou levando aquele produto sem o devido pagamento, portanto eu estou furtando. Ou quando eu falsifico escrituras, quando ou pego um terreno inteiro que não seja meu, ou aumento o meu terreno de forma injusta, enfim, qualquer coisa que possa aí ser uma injustiça nos negócios, tá? Aqui fala também que se cobre alguma coisa que não seja o preço justo ou o preço combinado, né? Então, assim, nós combinamos, ó, você conserta aí a minha caneta, tá? Eu olho assim, tá bom, então vai dar R$10 o conserto da caneta. Ah, tá bom, então eu volto amanhã buscar. Aí a pessoa vai lá, conserta, chego lá, vimos cadê a caneta aqui, os R$10 na hora. Então a caneta tá aqui, mas eu só te devolvo ela se você me pagar R$100. Porque eu consertei a caneta e agora eu só vou te devolver com R$100. Se você não pagar R$100, eu não te devolvo a caneta. E aí eu preciso muito da caneta, eu pago 10 vezes mais do que tinha aí sido combinado, ou seja, R$11, além do que tinha sido combinado. A pessoa que está fazendo isso está cometendo uma fraude, né? O que ela pode dizer, olha, saiu um pouco mais do que eu imaginava, eu fiz por 10, mas se você puder me pagar aí R$15, né, porque realmente foi assim, a pessoa que tinha recebido o preço de 10 pode dizer, não quero pagar e vou pagar os 10. E tá tudo certo, ela está sendo justa. Agora, se a pessoa entendeu o lado também do cara que comerciou aquilo lá, diga, não, tudo bem, eu entendo, eu vejo que realmente o trabalho ficou bom e que gastou mais, então paga os 15 aí, beleza. Também tudo bem. Desde que seja uma coisa negociada, agora não uma coisa exigida mediante retenção do produto, coisa assim. Tá bem? 441. De que modo se comete a usura? Comete-se a usura exigindo, sem título legítimo, um juro ilícito por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância do próximo. Então, quando eu empresto dinheiro e cobro um juro abusivo, certo? Um juro ilícito da pessoa, seja porque ela precisa muito, ou seja porque ela tem aí alguma ignorância, não consiga compreender aquilo e acaba me pagando absurdamente mais do que eu emprestei, né, sem justiça, tá bom? Então, um juro abusivo, ou depois aumentar o juro, depois de ter emprestado, por motivo que seja, porque a pessoa está precisando demais, então ela tem que pegar aquele dinheiro, senão vai dar um problema. Então eu coloco, tá bom, te empresto, mas vou te cobrar 50% ao dia. E a pessoa, eu não tenho o que fazer, pega o dinheiro e vai, depois se enrola bom, você está roubando, porque é um juro injusto, né? Ninguém rende tanto o dinheiro assim. Se é uma certa alíquota ali de juros, é justo, porque o dinheiro, conforme fica parado, vai desvalorizando, então perde o rendimento, tá ok. Agora, quando vai além disso, você está abusando, né, dos juros, você está roubando aquela pessoa de alguma forma, porque você está fazendo ela render o seu dinheiro muito mais do que ele realmente renderia, né? Então, você está pegando dela e não daquilo que realmente é seu. Seja isso porque ela precisa muito ou porque ela não entenda das coisas e acabe caindo aí no seu golpe, né? Isso, então, é usura. Juros abusivos, injustos. 442. Que outras injustiças se cometem contra os bens do próximo? São injustiças fazê-lo perder injustamente o que tem, danificá-lo nas suas propriedades, não trabalhar como se deve, não pagar por malícia as dívidas e mercadorias compradas, ferir ou matar os animais do próximo, estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito, impedir alguém de auferir um lucro justo, auxiliar os ladrões e receber, esconder ou comprar coisas roubadas. Lista grande, né? Ok. Tudo isso aqui é injustiça e peca contra o sétimo mandamento. Vamos tentar voltar uma por uma com um pouco mais de agilidade, mas para a gente não perder nada de vista aqui. Então, é injusto fazer alguém perder injustamente aquilo que tem. Por culpa minha, a pessoa perdeu aí algum bem, alguma coisa ou algum dinheiro de forma injusta. A pessoa não teve culpa e eu fiz ela perder isso. Então, eu devo restituir, porque senão eu estou lhe roubando. Danificar a sua propriedade. Ok, então a pessoa tem um carro, eu vou lá e esmago o carro, furo o pneu, ou picho sua casa, o seu muro, não vou roubar a caneta dele, mas vou quebrar a caneta dele. Okay. Danifiquei alguma coisa que não é minha,
então eu estou pecando contra esse mandamento, porque eu estou furtando aquilo que por direito era meu direito, era minha caneta, eu tinha o direito de ter uma caneta bem bonita, com a tampinha no lugar, ok, para preservar aqui ela. Agora eu vim aqui, peguei a caneta, quebrei a tampa, quebrei a caneta, então eu tirei o direito dessa pessoa que tem, por direito, posse dessa caneta, de usá-la como deveria, como poderia usar, e danifiquei. Assim também eu estou pecando contra o 7º mandamento. Não trabalhar como se deve, né? No caso de você ser um empregado, você está recebendo para trabalhar e você fica parado no seu horário de serviço, você trabalha menos do que poderia, ou você produz menos do que poderia, por seja lá o que for, por preguiça, ou por demérito do patrão, ou por raiva do patrão, sei lá o quê. Você acaba não fazendo aquilo pelo qual você foi contratado. Então, você está roubando do seu patrão o dinheiro sem entregar para ele o produto, que é o seu trabalho, né, que é o seu esforço. Não pagar por malícia as dívidas e mercadorias compradas. Então, uma coisa eu tinha meu dinheiro contado aqui, eu ia pagar ali o mercado, e aí caiu o telhado da minha casa, tive que gastar o dinheiro do telhado da minha casa, porque senão ia chover na cabeça de todo mundo. E aí eu tenho lá no mercado, olha, eu não vou poder pagar esse mês, eu peço perdão, vai ter que ser no mês que vem, então, tá ok, então, é uma situação. Agora, outra coisa eu tenho o dinheirinho aqui, mas eu vou lá no mercado e falo, olha, eu não vou poder pagar hoje, porque eu tô numa situação meio complicada, né? E eu pego esse dinheirinho e compro ali sei lá, uma carne, uma cerveja a mais pro fim de semana, ou vou no cinema, né? Ou guardo no banco para render aí um dinheiro, ou sei lá o que eu faço. Então é por malícia. Então eu tinha como pagar aquilo que eu estava devendo e não fiz por malícia, né? Por colocar aí uma situação. Ainda pior que geralmente isso vem acompanhado de alguma mentira também, né? Ferir ou matar os animais do próximo, né? Especialmente as pessoas que têm criação, né? Trabalho, então eu ir lá e matar uma galinha que está no terreno do vizinho, sei lá, ou uma vaca. Então, ter esse cuidado também com os animais que é do próximo, sobretudo aquilo que é para o seu sustento, né? Estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito, que se tem guardado, do que você está guardando. Então, assim, uma pessoa me emprestou aí um livro, então está sob a minha responsabilidade, esse livro aqui eu vou cuidar, mas é da outra pessoa, então eu tenho que ter um zelo, quando eu vou ler, eu vou cuidar para não estragar. Ou então eu pego, jogo de qualquer jeito, amassa ele, empurra o negócio, joga o café em cima e deixa ali no canto. O rato vem e come, eu só dou uma banadinha assim. Então, aquilo que estava depositado sob minha confiança, eu não cuido. Eu também estou pecando contra esse mandamento. Impedir alguém de oferir um lucro justo, então, alguém que pode conseguir um lucro justo, e eu impeço que isso aconteça, a pessoa está trabalhando para conseguir aquele lucro, para ter o seu rendimento, e eu impeço de alguma forma que a pessoa consiga o seu lucro, também estou pecando contra esse mandamento, porque estou impedindo a pessoa de ter aquilo que era dela por justiça. Auxiliar os ladrões, né? Então, eu não roubei nada, mas eu mostrei onde é que estava. Eu abri a porta, eu emprestei a minha chave. Então, eu estou também, apesar de eu não ter pego nada para mim, eu favoreci aqueles que fariam isso, né? Que furtariam. E receber, esconder ou comprar coisas roubadas, né? Então, assim, comprar coisas roubadas, a gente já sabe bem o que é. Agora, assim, olha, eu roubei um celular aqui, tu só guarda ele para mim até a pessoa voltar, depois eu pego. Se eu fizer isso, eu estou sendo cúmplice, eu estou assentindo ao pecado do outro e, portanto, estou pecando junto com ele, por cumplicidade. Mesmo que eu não vá ficar com aquele celular que eu vou entregar para o outro, eu estou sendo conivente com o pecado, com o roubo. E, portanto, eu peco também. 443. É pecado grave roubar? É um pecado grave contra a justiça quando se trata de matéria grave, porque é de suma importância que seja respeitado o direito que cada um tem sobre os próprios bens, e isto para bem dos indivíduos, das famílias e da sociedade. Portanto, sim, é um pecado grave quando se trata de matéria grave, quando você vai fazer faltar algo que realmente era do outro e que por justiça o outro deveria ter e você assim o impediu de ter. Então, quando que é grave a matéria do furto?
É grave quando se tira coisa importante, e ainda quando, tirando-se coisa de pouca monta, o próximo sofre com isso grave dano. Então, a gravidade se dá pela quantidade, vamos dizer assim, né? Quando eu tiro uma coisa realmente importante da pessoa, ou quando é uma coisa talvez que nem tenha tanto valor monetário, mas que faça a pessoa sofrer, né? Então, eu roubei ali sei lá, o aparelhinho da asma, né? Que o pessoal que usa aquele tubinho, me fugiu o nome agora, é só uma coisinha, não é lá muito caro, mas eu peguei, roubei, sei lá, aprontei, quebrei, né? E a pessoa vai passar mal ali, vai ter que ir para o hospital por causa disso. Então, sim, apesar de não ser muito caro, mas era de grande importância para aquela pessoa. Ela vai sofrer com aquilo, ela vai penar com aquilo, né? Então, eu roubei o lanche do meu colega, era o único lanche que ele tinha, e ele passou fome aquela noite. Então, ok, também. Ou então, quando é algo realmente grave, né? Eu roubo o salário de alguém, eu roubo o carro de alguém, eu, sei lá, né? Então, aí se configura a gravidade da matéria. 445. O que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento ordena-nos que respeitemos as coisas alheias, que paguemos o justo salário aos operários e que observemos a justiça em tudo que se refere à propriedade alheia. Também, essa questão de respeitar as coisas alheias, eu acho que já ficou bastante claro, né? Não só o não pegar aquilo que não é seu, mas também de cuidar daquilo que não é seu, né? De não estragar, de não avariar aquilo que não é seu. E a outra coisa que diz assim, pagar justo salário aos empregados. Se antes falava que o empregado que recebe e não trabalha está roubando o seu patrão, igualmente o patrão que tem um empregado que faz o serviço e que não paga o salário que seja justo ao seu trabalho, também está cometendo um pecado contra o sétimo mandamento, porque está roubando do seu empregado que lhe era seu por justiça, o seu salário de acordo com o seu trabalho. Muito bem. 446. A quem pecou contra o sétimo mandamento, basta que vá se confessar? Então, quem cometeu contra o sétimo mandamento, quem furtou, quem roubou, quem danificou alguma coisa alheia, basta lá confessar e pronto? Resposta. A quem pecou contra o sétimo mandamento, não basta que se confesse, mas é necessário que faça o que puder para restituir as coisas alheias e reparar os danos causados ao próximo. Então, quem pecou contra o sétimo mandamento, além de confessar, tem que confessar, obviamente, porque senão não recebe perdão de Deus e está fora da graça, mas também tem que restituir aquilo que roubou. Então, não é assim, padre, eu me confesso, eu roubei aí R$ 100 do meu amigo, peguei a carteira dele, tá? Então, o padre vai te absolver, está arrependido? Estou arrependido. Amém. Aí sai da confissão, se pega esses R$ 100 vai tomar cerveja. Ou bem que vai gastar com uma coisa boa. Isso é arrependimento? Não. Porque você pode pegar esses R$ 100, eu peguei, se eu me perdoa aí. Ou se você não quer passar, então, a vergonha, que deveria passar para ficar ainda mais marcado, mas vai lá, então, coloca no bolso dele, ou na carteira dele, na sacola dele, para que ele ache, né? Então, é necessário que se restitua aquilo que se roubou, aquilo que se furtou, ou aquilo que se danificou, tá bom? 447 vai falar sobre isso. A reparação dos danos causados é a compensação que se deve dar ao próximo pelos frutos e lucros perdidos por causa do furto e das outras injustiças cometidas, em seu prejuízo. Então, é devolver aquilo que você, então, roubou, furtou, prejudicou alguém de alguma forma, de forma injusta. A quem se deve restituir as coisas roubadas? A reparação dos danos causados, deve-se restituir, obviamente, aquele a quem se roubaram. Então, se eu roubei de fulano, tem que devolver para fulano, óbvio. Primeiro momento assim, né? Agora, tem algumas questões, né? Eu posso também devolver aos seus herdeiros, caso já tenha morrido. Então, padre, aconteceu isso, a pessoa faleceu, então, o que eu faço? Devolve para aqueles que são seus herdeiros, porque aqueles seriam bem dele, que passaria, então, para os seus herdeiros. Já faz um tempo, aí eu roubei aquela pessoa, então vai lá e dá para o filho dela, certo? Devolve para eles, porque fica ali na família. Né? Ou então, eu nunca contei, né, mas eu estraguei o carro lá
fulano já falei. Então, se o fulano tá vivo, você vai lá e fala, olha, fulano, lembra que tinha uma batida? Pois é, eu peço perdão, eu não contei na hora, fiquei com medo, fiquei envergonhado, mas fui eu. Quanto que foi o conserto? Quero pagar o teu carro aí, eu estraguei, foi culpa minha, tá? Ah, a pessoa já morreu? Vai lá e fala, olha, quando teu pai estava vivo, aconteceu isso, tua mãe estava viva, aconteceu isso, e agora já foi, eu quis saber um jeito de poder restituir isso, aí vocês vão negociar aí, ver uma forma de rever essa questão. Então, claro, primeiro que você deve ver a pessoa mesmo da qual foi roubado, se não é possível, porque ela já tenha morrido aos seus herdeiros, e se isso for de verdade impossível, por algum motivo, existem vários motivos para isso, mas que realmente é impossível de você devolver para a pessoa ou para os seus herdeiros, talvez porque a pessoa não tem herdeiros, ou talvez porque os herdeiros moram muito distante, ou não sei, mil possibilidades, né? Se é impossível devolver para a pessoa mesmo ou para os seus herdeiros, deve-se dar o seu valor da coisa roubada, da coisa furtada, ou do estrago, aos pobres ou às obras pias, obras piedosas, né? Então, dar esse dinheiro aí a uma entidade que vai fazer o bem, ou dar diretamente a pessoas pobres, ou então dar a uma entidade, cuidado, né? Não vai dar para a entidade qualquer, que daqui a pouco é uma entidade que não faz o bem realmente, né? Você dá ali para uma ONG, porque tem esse nome bonitinho, e a ONG é abortista, né? Aí você mata a pau, né? Aí você, em vez de cometer um, cometeu dois pecados. Então, entrega aí na cestinha, na coleta da igreja, na ação social da paróquia, ou para alguma entidade que você realmente saiba que vai fazer um bom uso daquele dinheiro, né? Tá bom? Ou então dar diretamente às pessoas que você sabe que precisam. Mas isso em caso de realmente ser impossível de entregar para a pessoa que você roubou ou para os seus herdeiros no caso de morte. O que se deve fazer quando se acha alguma coisa de grande valor? Deve-se empregar com grande diligência para achar o dono e restituir-lhe fielmente. A frase popular, uma das frases populares criadas por Satanás, incutidas na nossa cabeça e na nossa cultura é: achado não é roubado. É sim. Não é seu aquilo lá. Não é seu. Não é seu. Achou? Procura o dono. Emprega todos os meios possíveis. Algumas coisas talvez sejam mais fáceis, né? Tem ali a carteira, tem os documentos, sabe de quem que é. Então, ela entrega fielmente tudo que você encontrou. Achou um bolo de R$ 1.000 aí no meio da rua. Bom, claro que você não vai levantar assim, pessoal, quem perdeu R$ 1.000? Bom, claro que você não vai fazer isso, porque vai aparecer 1.000 donos, né? Mas guarda esses R$ 1.000. Quem sabe, fica atento, né? Vê se alguém não vai reclamar, escuta, ouve. Aí, guardou aqueles R$ 1.000, tá lá um mês, dois, ninguém reclamou, você não ouviu ninguém falar, chorar que tinha perdido R$ 1.000. Você vai lá, pega esse dinheiro e dá uma ação de caridade. Não fique para você porque não é seu. Não é justo. Né? Não é justo. Tá? Claro, estamos falando uma coisa de grande valor, mas, honestamente, eu acho que até de pequeno valor você deve fazer assim. Achou 5 pila? Aí sim que não vai achar dono nunca, né? Achou R$ 5 jogado aí no chão? Pô, então dá pra alguém. Dá de esmola aí pro mendigo que tá na frente, ou dá na caixinha da igreja, ou, sei lá, compra um doce e dá pra uma criança carente, se divertir. Mas não guarde para você, porque aquilo não é seu, não é justo, né? Então, essa frase achada não é roubado, isso foi incutido pelo capeta, por Satanás, ele fica bem feliz quando a gente repete e a gente escuta quase todo dia isso. Então, cuidem um pouco com isso, tá bom? Por mais que uma coisa de pequeno valor não seja um pecado grave, mas evite, porque quando você vai permitindo essas pequenas coisinhas, você vai preparando o seu coração para as grandes coisas. Quando você vai cultivando pecadinhos veniais aqui e ali, você acaba permitindo que pecados graves apareçam também. Então, tome esse cuidado. Tá bem? Encerramos aqui o 7º mandamento. Vamos entrar já, então, no 8º mandamento. O que nos proíbe o 8º mandamento? Não levantar falso testemunho. Proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação,
o juízo e a suspeita temerários, e todas as espécies de mentiras. Vamos lá, porque isso é bem importante. Muitas vezes, muitas pessoas tropeçam quase que diariamente, se não diariamente, nesse mandamento, e se acham inocentes e santas, né? Ah, padre, eu nunca minto, né? Nunca minto. É só uma mentirinha pequenininha aqui, às vezes ali, mas eu nunca minto. Vamos lá, vamos ver. Levantar falso testemunho, claro. Proíbe, então, começo de tudo, atestar falsidade em juízo. Então, eu vou fazer um juízo e falo uma mentira. Então, eu sei que fui eu que peguei e falo assim, não peguei. Ok, isso é óbvio, todo mundo já sabe, né? É mentira. Ou, não, eu vi, foi o fulano que fez aquilo. É mentira. Né? Ah, você soube que fulano é o pai da filha daquela menina que está grávida? Você não sabe se é ou se não é, e se você sabe que não é e você quer prejudicar a pessoa, você está mentindo. Ok. Mentiras assim, acho que todo mundo entende, não precisa explicar muito, né? Então vamos começar agora, porque vai tratar sobre cada uma dessas situações, tá? A partir do próximo número. Então, vamos lá. O que é detração ou murmuração? Então, além da mentira, vamos dizer assim, clássica, que todo mundo entende o que é falar, não falar a verdade, né? Falar uma coisa que não é verdade. Vamos ver quais são as outras possibilidades de pecar contra esse mandamento. Coisas que são, então, proibidas diante desse mandamento. A detração ou a murmuração é um pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados ou defeitos alheios. Fofoca. Ok? Fofoca. Sem justo motivo, falar dos pecados e defeitos alheios. Uma coisa eu vi o fulaninho lá, a criança, roubando um doce. Eu vou lá no pai dele, olha, pai, eu vi teu filho fazendo isso. É fofoca? Não, eu estou ajudando o pai a educar a criança. O pai não viu, ele precisa saber que o seu filho está num grau tão grave que está roubando, está furtando. Então, eu conto. Agora, eu não vou sair espalhando pela cidade inteira, ó, o fulaninho está roubando. Aquele fulaninho rouba também, aquele pai não educa. Né? Bom, aí eu já estou caindo aqui na detração, na murmuração. Estou falando dos pecados, defeitos alheios. Peguei de uma criança para ser leve, né? Mas pode ser de um adulto, né? Que é muito pior, porque é o que mais acontece. Então, vi alguém cometer um pecado, algum erro, e saio por aí espalhando, sem justo motivo. Não para ajudá-lo, não para... enfim, saio só para, de fato, que a pessoa seja odiada e que as pessoas falem mal dela. Né? Outra coisa eu vi alguém roubando alguma coisa, eu vou lá na autoridade, na polícia, olha, foi roubado aquele carro, eu vi, foi o fulano que fez. Há um pecado nisso? Claro que não. Eu estou ajudando a restituir o bem a quem é o dono por justiça, certo? Então, agora, se eu pego e aproveito, já que eu fiz isso, que eu vi, e saio na cidade inteira falando, o bandidinho lá, aquele ladrãozinho, né, espalho na cidade inteira, bom, aí eu já não estou fazendo por justiça, eu estou fazendo só por vontade de falar mal do outro mesmo, né? Então, aí está a detração ou murmuração. O que é a calúnia? Calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que ele não tem. Então, se a detração, a murmuração é falar os pecados que a pessoa tem, e isso é pecado contra o oitavo mandamento, a calúnia é falar algum pecado do outro que ele nem cometeu. É um pecado que ele nem tem. Então, é ainda mais grave. Porque não é que eu estou esperando o mal que a pessoa fez. Além de eu estar fazendo isso, estou mentindo. Eu estou inferindo a pessoa um pecado que ela não cometeu. Isso é, então, a calúnia. Falar que o outro fez. Né? Então, eu espalho na cidade inteira que o fulano, olha, ele tá batendo na mulher dele porque eles não estão mais bem, não sei o que. Não é verdade. Eles estão, o casal lá se discutiu, ficou um pouquinho mais tenso o clima, mas não teve agressão nenhuma. A mulher, quem sabe aí, quebrou um jarro de vidro, se machucou a mão aqui, ou o homem, né, bateu a cabeça na parede, deu um galo aqui, e alguém já sai por aí dizendo, olha, que lá os dois se bateram, se brigaram. Além de você ficar espalhando de forma injusta, desnecessária e injusta o pecado do outro, porque isso não vai ajudar eles em nada, você está cometendo a mentira. Então, isso é uma
calúnia, certo? Espalhar um pecado que o outro não tem. O que é a adulação? Adulação é um pecado que consiste em enganar uma pessoa, dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito. O famoso puxa-saco. Né? Então, eu não vou fazer um elogio justo, eu apenas tenho um interesse de enganar aquela pessoa para que ela pense que eu estou pensando bem dela. Então, eu fico adulando. Ai, como você é incrível. Nossa. Ai, a sua voz é um doce. Ai, aí você sai dali, pelo amor de Deus, suportável de escutar essa pessoa. Né? Eu estou adulando ela só porque eu quero alguma coisa dela. Né? Seja eu quero que ela me dê algum bem material, seja porque ela me dê atenção, que ela me, sei lá, o que eu quero daquela pessoa. Mas então eu fico aí adulando, para que então eu consiga alguma coisa. Então a adulação é esse elogio falso, né, enganoso, certo? Que você não está realmente elogiando, você está apenas adulando, né? Então fazendo com que ela se sinta aí bem, para que você consiga dela alguma coisa que você quer. Seja falando bem dela ou de outra pessoa, né? Ai, o seu filho é maravilhoso. Nossa, seu filho é o melhor do mundo. Ai, que incrível. Ah, então tá bom. Então eu vou te dar esse bolo aqui. Ai, eu nem queria, tá? É mentiroso? Tá. Então, adulação é isso, certo? Fazer elogios falsos. Ou às vezes até podem ser verdadeiros, mas não com o objetivo de realmente valorizar aí as qualidades da pessoa, mas sim de conseguir coisas com aquilo, certo? 454. O que é o juízo ou suspeita temerária? O juízo temerário, suspeita temerária, é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem um justo fundamento. Então eu vi a pessoa passando ali, eu acho que ela está traindo a esposa. Acho que ele está traindo a esposa, está traindo o marido. Não veio na missa. Eu acho que cometeu um pecado. Eu acho que está deixando de ser católico. Como é que você sabe disso? Se a pessoa foi na casa ali do outro para levar uma encomenda, sei lá o quê, você viu você na casa, tá traindo. Então eu já faço esse julgamento, né? Temerário, quer dizer, no qual eu não tenho base para. A coisa é vejo a pessoa deitada na cama, tendo relação com alguém que não é seu marido, eu vejo, tá traindo, não é temerário. Então não estou julgando temerariamente, eu realmente vejo, tá traindo. Eu pensei, tá traindo. Agora tem que cuidar para não cair em outros pecados, né? Eu posso ajudar a pessoa, indo conversar com ela, né, dizer, olha o que você está fazendo, vai acabar com o seu patrimônio. Agora, não posso ficar espalhando isso para todo mundo, porque aí isso vai virar detração, murmuração. Né? Agora, se eu fico pensando, ajuizando coisas das quais eu não tenho certeza, das quais eu só acho, estou e ainda ajuizando mal, né, pensando mal das pessoas, sem nenhum fundamento, sem um justo fundamento, isso também é pecar contra o 8º mandamento. O que é a mentira? A mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou como falso, por meio de palavras ou ações, o que se julga não ser assim. Então, a mentira não é uma enganação. É quando eu sei que uma coisa é e eu digo que ela não é. Ou quando eu sei que a coisa não é e eu digo que ela é. Tá? Então, quando eu sei que ela é verdadeira, eu digo que ela é falsa, e quando eu sei que ela é falsa, eu digo que é verdadeira. Então, é uma coisa bem consciente, a mentira é bem consciente. Tá? Quantas espécies de mentira? A mentira é de 3 espécies: jocosa, oficiosa e nociva. A mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo para ninguém. Mentirinha para fazer uma piada com alguém, né? Não causa nenhum prejuízo, a pessoa não vai perder nada por isso, ninguém vai ficar mal falado por isso, mas eu faço aquela mentirinha para fazer uma brincadeirinha ali, um gracejozinho, uma coisinha jocosa, né? Então eu faço de conta uma coisa aí, ok? Mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Então, a mentira oficiosa é quando eu faço uma coisa para, vamos dizer assim, para me safar de alguma coisa ruim, né? Que eu deveria fazer, que eu deveria passar, né? Afirmação de uma falsidade, ou seja, digo que é o que não é, ou que digo que não é aquilo que é, sabendo disso, né? Para uma utilidade própria ou alheia. Então, para uma coisinha que vai me ajudar e me livrar de uma situação, mas isso não vai causar prejuízo a ninguém. Não vai dar prejuízo a ninguém.
como o pessoal diz aí, uma mentirinha, né? Mas que não vai prejudicar ninguém. Só que tome muito cuidado, porque é muito difícil a gente saber se aquilo realmente não vai prejudicar. Porque você não sabe o quanto que isso atinge aquela pessoa e atinge a vida dela. Então, assim, a linha é muito tênue. Cuidado para não cair nisso aí, né? É só uma mentirinha boba, só para ficar uma situaçãozinha assim. Mas não vai prejudicar ninguém. Será que não vai? Será que com aquela informação falsa que você repassou à pessoa, ela não vai acabar se prejudicando lá para frente, ou vai acabar causando uma situação conflitiva ou complicada? Será? Tem como saber isso? É quase impossível. Então, cuidado, muito cuidado com isso. De novo, até porque, né? Pecadinho, mentirinha pequenininha aqui e ali, você está acostumando seu coração a ser mentiroso. Para acontecer algo grave, então, é um passo, né? Por fim, a terceira, a mentira nociva, é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. Então, quando eu afirmo alguma coisa e causa prejuízo. Como eu disse, é muito difícil de saber que aquilo nunca vai causar prejuízo. Então, uma vez que causou prejuízo, é uma mentira nociva, ou seja, que teve nocividade, teve prejuízo, prejudicou alguma pessoa, certo? É lícito, ou seja, é permitido, eu posso alguma vez mentir? Resposta: nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito próprio ou alheio, porque é uma coisa má em si mesmo. A mentira é uma coisa má em si mesmo. Mentira é uma coisa má em si mesmo. Nós devemos evitar a mentira sob todas as circunstâncias. Né? Nós devemos evitar. Ou melhor, que pecado é a mentira? A mentira, quando é jocosa, oficiosa, é pecado venial. É aquilo que eu falei, né? A mentirinha, um pecadinho leve, né? Não prejudiquei ninguém. Será que eu prejudiquei ou não? Não sei, né? Meio complicado, mas ok. Então é um pecado venial. Mas quando ela é nociva, ou seja, quando ela causa prejuízo, quando ela prejudica alguém, é um pecado mortal. Se o prejuízo que causa, então, é grave. Tá? Mas, de novo, como saber se aquilo que aconteceu prejudicou ou não? E como saber se o que prejudicou é grave? Às vezes é meio óbvio, né? Às vezes é meio óbvio, né? A pessoa pergunta ali, essa piscina é funda? Eu digo, não é funda. A pessoa pula e se afoga. Então não sabe nadar. Né? Ou rio, sei lá o quê. Bom, eu cometi uma mentira e é óbvio que aquilo prejudicou a pessoa. Então eu já sei que aquilo é uma mentira nociva. Ok? Mas em alguns casos a gente fica em dúvida, né? Porque a gente não sabe, a gente não conhece o que aconteceu na vida da pessoa e aquilo que pode ser prejudicado. 462. É necessário dizer sempre tudo conforme se pensa? Não. Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que está perguntando. Então, eu sou obrigado a dizer sempre o que eu penso? Eu sou obrigado a falar isso? Não. Eu não sou obrigado a dizer o que eu penso. Eu devo evitar mentir. Agora, eu posso omitir alguma situação, desde que, claro, que aquilo não prejudique alguém, aquela omissão não prejudique alguém. Né? Vou dar um caso bem clássico, assim, né? Eu vivo aqui numa cidade pequena, são 3 mil habitantes, é de novo, talvez muitos que nos acompanham também sejam. Vocês sabem como é complicada a política dentro de uma cidade pequena. Porque sempre tem aí 2, às vezes 3 lados de pessoas que disputam os cargos, né? E isso, infelizmente, porque as pessoas estão mais voltadas aos seus interesses pessoais e não estão buscando evitar o pecado, acaba gerando muitos conflitos, muitas brigas, muitas disputas, enfim. Isso em qualquer cidade pequena, assim, na cidade grande também, né? Mas cidade pequena a coisa parece mais evidente porque as pessoas se conhecem, né? Cidade grande, às vezes, o candidato é meio desconhecido, você briga só pelas ideias, mas também depois passa, foi. Cidade pequena, não, né? A pessoa é da família, outra da outra família, e a coisa, acabou a eleição, as pessoas continuam convivendo umas com as outras e com as mesmas, porque tem poucas pessoas, então não tem como fugir muito desse convívio, que a coisa fica mais pesada, né? Infelizmente é assim que acontece, né, nas políticas das nossas cidades, municípios, sobretudo os pequenos. Vejam, eu sou padre, certo? Eu sou pastor de todas as almas dessa paróquia, absolutamente todas. Tem eleição para prefeito, tem 2, 3 candidatos aqui na cidade. Alguém vem e pergunta, padre, o senhor vai votar para quem? Bom, óbvio que eu tenho que votar para alguém. Eu vou lá votar. Ou posso votar em branco, posso votar nulo também. Posso fazer isso, se eu quiser.
Mas eu sou obrigado a dizer para essa pessoa em quem eu vou votar? Não, não sou obrigado. Por quê? Porque não vai causar prejuízo nenhum a ela, se ela souber ou não em quem eu vou votar, certo? E se eu falar em quem eu vou votar, certamente eu vou causar um mal-estar com a comunidade. Porque o grupo daqueles dos quais eu não vou votar vai ficar chateado, vai achar que o pai não gosta deles, enfim, mil coisas que podem acontecer. E o grupo do pessoal que votar pode aí se ensoberbecer, pode ficar aí julgando-se superior, enfim. Então, não tem coisa boa nenhuma em que eu fale. Claro, a menos que exista uma situação muito clássica, né? Tem aí um candidato que diz que eu vou destruir a igreja, que eu odeio as coisas da igreja, eu odeio a moral católica, e outro que diz, não, nós vamos defender a fé católica. Bom, aí nesse caso, não precisa nem perguntar ao pai qual que ele vai votar. Agora, existem situações, e a maioria das vezes nas cidades pequenas é assim, que são dois candidatos, que são duas pessoas de família, que são duas pessoas boas, e que tem aí alguma outra ideia diferente, mas que na prática acaba fazendo uma direção mais ou menos parecida, enfim. Geralmente nas cidades pequenas a coisa é meio assim, né? Não importa tanto a ideologia, importa muito mais quem vai tampar o buraco da rua, ou quem vai preencher a vaga de enfermeiro, de médico que está faltando, sei lá. Né? Então, assim, não tem prejuízo nenhum que eu fale, que eu não fale em quem eu vou votar. Então, se alguém vier perguntar, você vai votar em quem? Não vou falar. Então, eu não preciso mentir dizendo que eu vou votar em fulano ou ciclano. Mas também não preciso dizer nada. Entendeu? Eu dei essa situação para fique bem claro, né? Para que vocês entendam bem. Agora, eu poderia dizer? Posso. Tem mal em algum eu dizer? Não. Assim, por questão de pecado, não. Vai causar um mal-estar. Com certeza vai causar um mal-estar. Agora, não sou proibido de falar, se eu quiser. Agora, eu acho prudente que não faça. Certo? Uma eleição aí, talvez federal, estadual, seja uma coisa mais tranquila, porque, bom, apesar de que mesmo essas grandes eleições, também nas cidades pequenas existe muito conflito. Mas na eleição municipal, eu acho prudente que nunca fale nem quem eu vou votar em hipótese alguma, em circunstância alguma. E quem for perguntar não merece uma resposta, porque ela não tem o direito de saber essa resposta. Tá? Então, essa é uma situação, mas existem várias outras, né? Mas só para ilustrar que nem sempre eu preciso falar aquilo que eu estou pensando, desde que isso não cause um prejuízo, a minha omissão não cause um prejuízo a alguém, certo? Então, quando a minha omissão não é prejudicial a ninguém, eu não sou obrigado a falar, nem muito menos mentir, né? Ok? A quem pecou contra o oitavo mandamento, basta que se confesse? Lembram-se no mandamento anterior que quem furtou, além de confessar, tem que devolver a coisa roubada, até porque isso faz parte do arrependimento, né? Então aqui, quem pecou contra esse mandamento, basta confessar? Quem pecou contra o oitavo mandamento, não basta também que se confesse o pecado. Precisa confessar, mas não é o suficiente. É também obrigado a retratar-se de tudo o que disse caluniando o próximo e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou. Então você tem que restituir a verdade. Se você disse uma mentira, você tem que ir lá e dizer, olha, eu menti aqui, a verdade é essa. Tem uma cena do filme de São Felipe Neri, que é muito interessante. Pelo que me parece, isso aconteceu na realidade também. Uma senhora veio falar ao padre Felipe Neri, eu confessava que ela tinha feito fofoca. O padre deu como penitência para ela ir na casa dela buscar uma galinha, um frango, e vir depenando, matar ali a galinha e vir depenando o frango até na igreja para dar então, esse frango depenado como oferta ali para a igreja. Só que ela tinha, a penitência dela era vir depenando o frango pela rua, né? Essa era a penitência que ela tinha que pagar. Aí tá bom, ela foi na casa dela, matou o frango, veio depenando pela rua, passou vergonha, pessoal. A penitência é essa, né? Passar vergonha de ficar depenando um frango na rua, né? Então tá bom, chegou lá, entregou o frango pro padre, o padre disse, não, pera, a penitência não acabou ainda. Agora você vai lá, e recolhe todas as penas que você arrancou desse frango. Eu disse, não, isso é impossível, padre. Já voaram, se perderam, o pessoal pisou em cima. Não tem, como é que eu consegui todas as penas? Ele disse exatamente isso que acontece quando você faz fofoca de alguém, quando você conta uma mentira de alguém. É praticamente impossível você restabelecer completamente a verdade, porque vai saber para onde essa história já passou. Você pode chegar a falar a verdade para aquela pessoa que você contou a mentira, a fofoca.
Mas essa pessoa vai também repassar essa verdade agora para frente? Provavelmente não. Normalmente não. Então a fofoca e a mentira já foi espalhada. Então o prejuízo já foi causado. E dificilmente vai se reparar tudo. Rarissimamente consegue reparar tudo, né? Então, o bom é cuidar para que nunca faça isso, que não aconteça isso. Porque uma vez que aconteceu, reparar uma mentira, uma fofoca, assim, reparar 100%, né? É praticamente impossível. Dada a gravidade da situação e a facilidade que tem de se divulgar, né? Essas coisas. Muito bem. Mas quem cometeu isso, além de confessar, deve buscar fazer o máximo possível. Por mais que não consiga fazer tudo, porque isso é quase impossível, deve buscar restaurar o máximo possível, tá bom? Usar todos os meios, empregar todos os meios para restabelecer a verdade. Muito bem. O que nos ordena, então, o oitavo mandamento? O oitavo mandamento ordena-nos que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do nosso próximo. Então, dizer a verdade, questão óbvia, quando essa verdade não prejudica alguém e quando é uma questão justa, como eu falei, né? Não é porque eu vi alguém traindo o marido que eu tenho agora o direito de sair espalhando essa cidade. Eu tenho o dever de falar com as pessoas, ajudá-la a se converter, né? Buscar ajuda para ela, ok? Essa é a minha obrigação, esse é o meu dever. Agora, ficar espalhando para que, não, vou contar só para você, né? Mentira. Esse só para você, vai para você, para você, para você, sabe que é assim, né? Aí não, eu vou te contar, mas não conta para ninguém. Para, né? Vai enganar outro. Então, primeiro, dizer a verdade, quando a verdade precisa ser dita, quando a verdade precisa ser dita, né? Como eu falei, eu não sou obrigado sempre a dizer tudo que eu penso ou tudo que eu sei, tá? E interpretar em bom sentido, tanto quanto é possível, a ação do próximo. Mesmo que eu não compreenda muito bem por quê, não imaginar assim, de pronto que a pessoa está fazendo mal, que a pessoa é má, que a pessoa está prejudicando alguém, certo? Mas ter sempre, pensar de que aquela pessoa tenha feito aquilo de alguma forma boa. Até que você, então, saiba que não foi, e aí tente ajudá-la. Mas sempre colocar em bom sentido a interpretação da ação do outro. Certo, pessoal? Encerramos, então, também este mandamento. Próxima aula, começamos no 465, sobre o 10º mandamento. Então, o último mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos, e aí já iniciamos os preceitos da igreja, tá bom? Vamos concluir, então, nossa aula, suplicando ao nosso anjo da guarda que nos acompanhe e nos ajude sempre a sermos testemunhas da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria